Setênios. O que são setênios? Setênios é uma nomenclatura que foi dada para uma série de conjuntos de anos e eventos, né, dentro do estudo da antroposofia. Primeiramente, né, a antroposofia é uma ciência que foi estudada por um alemão chamado Rudolf Steiner. Os estudos dele, uma das partes do estudo da antroposofia, diz que a nossa vida ela é marcada por uma série de eventos que vão acontecendo em determinados períodos da nossa vida. Esses períodos são marcados, eles têm praticamente assim um calendário interno, né? Que de 7 em 7 anos acontecem vivências importantes na nossa vida para o nosso desenvolvimento. Mas a partir daí, cada vez que você fecha um ciclo, um setênio, você vai ingressar no novo setênio. E esse período entre um setênio e outro gera um processo de transformação. É um momento, digamos que relativamente tenso. Não é tenso porque é perigoso, não é tenso porque é nervoso, é tenso porque é um processo de transformação. E toda transformação traz uma novidade, é esse nível de tensão. Se a gente tem vivências particulares de 7 em 7 anos, então nós temos lá o primeiro setênio, que é de 0 a 7 anos. Segundo setênio, 7 a 14 anos. E terceiro setênio, 14 a 21 anos. Então nossa vida, ela passa por períodos que nós precisamos ter vivências importantes de 7 em 7 anos. Esses 7 em 7 anos são marcados por etapas do desenvolvimento. Tá? Então tudo aquilo que a gente vive, por exemplo, 0 a 7 anos, é uma preparação, é uma parte da preparação para a vida. Na verdade, de 0 a 21 anos seria preparação para a vida. O que é preparação para a vida? Isso significa que quando eu completo 21 anos de idade, se eu tive todas as vivências necessárias para os 3 primeiros setênios, eu estou pronto para viver a vida. Ou seja, não é a maioridade. Maioridade é o que seu RG possui. Maturidade é outra coisa. Então, o que a antroposofia diz? Se você viveu adequadamente os 3 primeiros setênios, você está maduro para viver as suas próprias experiências. Você está pronto para viver a sua vida. Em outras palavras, mamães, é hora deles baterem asas. Aos 21 anos de idade. Agora, logicamente, nós não somos assim, cartesianos. Até ontem, com 20, ele não está maduro. Não, no dia do aniversário dele, faz as malas e cai fora para o mundo. Não. O que nós estamos falando é se você viveu. Nós, baseados inclusive nos estudos do Rudolf Steiner, da antroposofia, o pai da antroposofia. Se você viveu adequadamente os 3 primeiros setênios, com todas as vivências, com todas as experiências reais que esses 3 primeiros setênios exigem, aí sim você está pronto para viver suas próprias experiências. Você está maduro no sentido de eu não tenho experiência de vida. Eu não tenho ainda experiência de vida. Porém, eu tenho uma preparação para ter as minhas experiências. Vocês conseguem entender que é muito diferente? Porque a experiência de vida será a partir dos 21, tá? Serão os outros setênios. Eu não tenho experiência de vida, mas eu tenho maturidade para lidar com as minhas próprias experiências. Sou apaixonado pelos 3 primeiros, porque esses 3 primeiros setênios, eles realmente refletem as necessidades. Se você conseguisse oferecer para os seus filhos, para os seus alunos, para os seus pacientes, para todas as pessoas que têm abaixo de 21 anos, essa noção, essa consciência de como ela pode ter uma vida mais leve. Como é que eu tenho uma vida mais leve? Vivendo o que é adequado para a minha idade. Não só para a minha idade, para o meu setênio. Se eu de 0 a 7 estou vivendo o que uma criança de 0 a 7 tem que viver, isso é muito leve. Se eu de 7 a 14 anos estou vivendo o que uma criança de 7 a 14 anos tem que viver, é leve. E se torna leve, tudo aquilo que é leve é prazeroso, é fluido,
e eu quero repetir. Não tem peso, não tem esforço. Então, quais são as principais mensagens? Nossa, são maravilhosas. Eu acho que é por conta do encantamento de estar tendo filhos, essa questão de observar os setênios me ajuda muito a nortear na educação deles, na correção, como chamar a atenção, como corrigir. Enfim, não é que a gente vai acertar sempre, mas a gente consegue ter um amparo quando a gente vai fazer algo, tomar uma atitude. Porque é muito sério ter filhos, é uma responsabilidade muito grande. Mas se você tem um norte, se você tem um embasamento que te deixa também leve, não é leve só para a criança, é leve para você. É leve para você professor, é leve para você pai e mãe, é leve para você educador. Entre várias mensagens, o que acontece ali? Eu tenho, olha só, em apenas 7 anos eu tenho um bebezinho de colo, dependente de extremamente tudo, para alimentação, para proteção, para relacionamento, para sobrevivência mesmo. Eu tenho um bebezinho que é dependente de tudo. Então olha só, se é uma criança que é extremamente dependente, e até os 7 anos, aos 7 anos ela já toma banho sozinha, ela já se alimenta sozinha, ela tem os amiguinhos. Sim, é que nós estamos assim, já no extremo do setênio, já caindo para o próximo setênio. Mas, aos 7 anos, nós ainda estamos ali no primeiro setênio, na transição entre o primeiro e o segundo. Mas nós temos já uma criança que corre, que anda, que faz esportes, que torce para algum time, que tem uma religião, que tem uma opinião, que tem preferências. Diferente daquele bebezinho que acabou de nascer, que já está fazendo parte do primeiro setênio. O que eu estou falando aqui? Em 7 anos muita coisa acontece. As experiências mais marcantes estão relacionadas a justamente isso tudo que eu falei. É necessário ter um ambiente que gere proteção, um ambiente que gere segurança, carinho, afeto, um ambiente que gere, vamos dizer, não exatamente a abundância, mas não falte alimento. Um ambiente onde a sobrevivência esteja garantida, tá? Sobreviver não é só alimento. Sobreviver requer relacionamento, carinho, afeto, amor, sentimento de proteção, integridade, tá? Tudo isso. Se essa criança tem essa dinâmica, olha só, 0 a 7 anos. Olha só. 0 a 7 anos, eu tenho essa seguinte dinâmica aqui, ó. A criança recebe tudo. Tudo a criança absorve. A criança aqui é uma esponjinha, um radar. Tudo ela percebe, tudo ela capta, tudo ela interage, querendo ou não. Então aqui ela tem um campo de absorção. Por que ela tem isso? Porque ela está iniciando, ela acabou de chegar nesse mundo. E se ela acabou de chegar nesse mundo, tudo se transforma em estímulo para ela. Por isso que o ambiente ele tem que ser de harmonia, de carinho, de afeto, de proteção, de segurança, de que não vai faltar nada em nenhum aspecto. Então é esse receptor, tudo ela recebe. Então se você grita com ela, ela recebe esse estímulo como um comportamento normal. Se você não oferece nada para ela, não oferece verdura, não oferece só carne, é um comportamento que para ela vai ser normal. E aí ela vai se espelhando em você. A criança aqui, ela aprende muito por espelhamento. Espelhamento. Por quê? Se ela tem um afeto muito grande com o pai ou com a mãe, aquilo que o pai gosta, ela começa a gostar. Aquilo que o pai faz, ele começa a fazer. Aquilo que a mãe tem preferências, essa criança também começa a ter preferências. E assim por diante. Por quê? Porque é o espelhamento. Tanto que existe uma fase, né, da criança que ela vai lá e começa a calçar os seus sapatos, né? Vai lá da mamãe e começa a calçar as sandálias dela. Por quê? Espelhamento, eu quero ser igual a você. E para ser igual a você, eu vou gostar das coisas que você gosta, eu vou escutar a música que você escuta, eu vou ter as preferências que são as suas preferências. Mas isso eu não sei, eu sou um radar, sou uma esponjinha, né? Aprende por repetição, tá? Um espelhamento e repetição. Repete o que o adulto faz. Por isso que o ambiente escolar, se ele pudesse estar alinhado ao ambiente familiar, que se pudesse estar alinhado ao ambiente social, puxa, seria o ideal. Seria o ideal. Pena que não é exatamente isso.
Por quê? Porque muitas vezes uma atividade recreativa, muitas vezes é colocada como competição. Legal, legal. Só que uma competição, a gente tem que tomar muito cuidado nessa fase. Porque uma competição, ela pode gerar traumas para uma criança na questão de gerar expectativas e frustrações. O ideal é que, se tudo estivesse alinhado, uma competição, você não tem um adversário, você tem um oponente. Oponente é diferente de adversário. Oponente significa que o outro defende os interesses dele e você defende o seu interesse. Qual que é o interesse? Ganhar. Mas adversário, outros sinônimos assim, são de que eu sou contra você e você é contra mim. É diferente. Olha só, por que eu gosto muito de tênis? Porque no tênis, como diz um meu compadre, Rodrigo, ele diz o seguinte, que o tênis é um jogo de lords. Por quê? Existe um cavalheirismo, um respeito com o oponente. Porque o oponente, o que ele faz? Ele quer fazer ponto em você e você quer fazer nele, mas ele não é teu inimigo. Quando alguém faz ponto, uma jogada de mestre, uma jogada muito bonita, o que você faz? Você aplaude. Você reconhece o quanto ele teve uma expertise, teve uma sacada, teve um lance que ele fez com maestria. A gente assiste muito isso. Agora olha só, na maioria dos esportes você não vê o oponente bater palmas para o outro. Eu não quero gerar polêmica aqui, mas por exemplo no futebol, se o cara dá um chapéu no outro e faz o gol, eles acham ruim. É uma jogada linda, mas o outro acha ruim, porque acha que está tirando sarro, que está tirando onda no outro. Poxa, é uma coisa... No tênis não, se o cara vai lá e faz uma jogada chamada Grão Willis, que é você de costas bater entre as pernas e fizer um ponto, o outro bate palmas. E ninguém está tirando onda de ninguém não. O que eu quero deixar dessa mensagem é o seguinte, dependendo da forma como é estimulado, então lá na escola, uma competição, que seja então uma competição entre oponentes e não de adversários. Quando você tem adversários, você vibra com o erro do outro, você vibra pela perda do outro, você torce mais contra o oponente do que a favor de você ganhar. Então é interessante que seja estimulado esse ambiente. O que mais? Você tem um bebezinho que está engatinhando e ele vai ficando semi-ajoelhado, é a fase que meu filho está agora, o segundo. O que significa isso? Erguer-se para a vida. Um simples ato neuromotor de desenvolvimento de motricidade gera uma representação simbólica para uma preparação para a vida. O que eu estou falando aqui? Erguer-se para a vida, um jovem de 21 anos, erguer-se para a vida é levantar a cabeça e ir atrás do primeiro emprego, por exemplo. Ele traz a possibilidade de alguém falar não, fechar a porta na cara dele e ele buscar a próxima porta. Ele ir atrás da próxima porta. É erguer-se para a vida. Erguer-se para a vida, eu quero novos ângulos. O bebezinho ele fica engateando e as coisas mais interessantes, onde os pais colocam? Em cima da mesa. Enquanto ele está engateando, ele nem vê. E agora, as coisas mais interessantes estão em cima da rack. Estão em cima da mesa. E quando ele ergue-se para a vida, ele tem a possibilidade de alcançar novos horizontes, novas possibilidades. E isso tem uma representação simbólica que fica registrada aqui dentro. Registrada aqui dentro como um aprendizado, uma maturidade para ir para o próximo nível. Cada fase da vida deixa um registro de maturidade para que você vá para o próximo nível. E quando a gente fica estimulando precocemente, não é muito legal. Por quê? Às vezes, ficar de pé e enxergar o próximo nível sem estar preparado para ele, assusta. É isso. E às vezes o que acontece? Você não quer ir para o próximo nível. Gera o sentimento de impotência que fica enraizado. Isso não é para mim, isso é para os outros. Tá? Primeiro setênio o mundo é bom. Ou seja, é como se fosse o conto de fadas. O primeiro setênio diz que conto de fadas, no final, todos foram felizes para sempre. Então, teve uma frustração, teve uma situação desagradável, alguma coisa saiu dos planos, enfim e tal, você vai ter que buscar criatividade suficiente para finalizar bem aquele dia.
Por que conto de fadas que a gente fala? Conto de fadas sempre tem o vilão, sempre tem uma situação onde existe uma dor ali. E o que eu estou dizendo, uma dor pode ser uma frustração, uma decepção. Vamos hoje ao parque, mas choveu. Vamos para a piscina, mas não fez sol. Vamos passear, mas não tem ninguém na casa onde vocês foram visitar o amiguinho. O plano B, ele tem que estar aberto. Não precisa estar pronto. Mas você precisa ter a criatividade aberta. Criatividade aberta que eu digo é assim: nossa, não deu certo, que chato, vamos voltar para casa. Não deu certo, o que nós podemos fazer para amenizar isso? Ou para tornar melhor ainda? Às vezes o plano B é melhor do que o A. O interessante desse mundo bom, de 0 a 7 anos, é justamente isso. Às vezes, o que gerou uma frustração inicial será justamente a melhor coisa que aconteceu. Por quê? Às vezes o plano B, ele é melhor do que o A. Olha só a oportunidade que você tem nas mãos. Que legal. O plano A é algo previsível, planejado, elaborado, né? Por isso que gera uma expectativa. E o plano B? O plano B é uma surpresa que está guardada dentro de um baú de ouro. Por que assim? Porque é a surpresa. Olha, isso não deu certo, mas... E aí você tira o coelho da cartola. O plano B, ele traz o efeito surpresa, o efeito uau. E o efeito surpresa, ele é surpresa, simples assim. E é por isso que ele pode se tornar melhor do que o plano A. Então, quer ver só? Nada como um upgrade. O plano B, quando a sua criatividade está aberta, o plano B é um upgrade do plano A. O mundo é bom. Essa é a mensagem que cria um dos pilares para a construção de um ser humano maduro. É preciso gerar confiança. Como é que gera confiança? Já pensou, por exemplo, você chega na beira da piscina e seu filho está ali, você fala assim: filho, pula, filho, pula, filho, pula. Aí o filho pula, você sai da frente. Aí você sai da frente e diz o seguinte, que você fez aquilo que é para ele ganhar coragem, que é para ele aprender a nadar, que é para ele isso, que é pra... Tá, ele aprende a nadar, ele aprende a mergulhar, ele aprende muitas coisas. A única coisa que ele também aprende, que você esqueceu, é que ele não pode confiar em você, nem nas pessoas. Porque se o pai dele fez isso com ele, ele vai confiar em quem? Aí sabe o que acontece quando você vai lá para os 21 anos de idade? Ou antes, na verdade. Você não tem namorado ou namorada, ou tem relacionamentos curtos. Por quê? Porque você não consegue confiar em ninguém. Quando você vai abrir o negócio, você não consegue ter sócios. Por quê? Porque você não consegue confiar em ninguém. Quando você vai dividir uma casa, você prefere morar sozinho. Por quê? Porque você não consegue confiar em ninguém. Então o que acontece? Por que isso? Porque o mundo não é bom. É essa mensagem que ficou. O elo de confiança foi quebrado do seu pai com você. Imagine o registro negativo que ficou. Segundo setênio. Segundo setênio é um mundo maravilhoso, é um mundo belo. O que é um mundo belo? É o momento dos elogios, é o momento dos incentivos. Esses dias eu fui numa loja para comprar um tênis. O duro é que quando você começa a ter algum conhecimento de algumas coisas que a gente está sempre evoluindo, você fica às vezes meio chocado. Você tem que estar pronto para evoluir, porque você não tem condições de transformar o mundo. Você tem condições de adentrar sem querer ser arrogante ou sem querer ser invasivo, né? Então é um trabalho que não é muito rápido. Eu estava numa loja, fui comprar um tênis, enfim, mas me chamou a atenção que chegou ali um adolescente, deveria ter seus 13 anos mais ou menos, e aí chegou esse adolescente acompanhado do pai e da mãe. O pai, ele não falava nada, e a mãe é que já tomou frente, falou: eu quero ver um tênis. O menino menino alto, e ele só olhava para um lado e para o outro, né? Uma loja grande. O vendedor chegou e aí ela falou assim: eu quero ver um tênis para ele jogar basquete. A vendedora perguntou: tá, você tem preferência de alguma marca, algum modelo que você já tenha visto, esteja de olho? E aí a mãe disse o seguinte assim: o mais barato que você tiver. Nossa,
Eu quase tive um treco assistindo o Mundo Belo desabar pro menino. Porque olha só, não é a questão de poder ou não pagar. A questão é o seguinte: naquele momento em que ela diz assim, o mais barato, ela está desvalorizando totalmente a escolha do filho no esporte. Ou seja, basta ter um tênis, não precisa de repente ter um amortecedor, um tênis adequado que dê segurança para o tornozelo, né? Ou isso ou aquilo, não, mais barato. Ou seja, ele está querendo um tênis, então eu penso o seguinte, tá, eu tô sem condições de comprar um tênis. Só que tênis é o seguinte, assim como tudo, tem o preço mais barato e tem o preço mais caro. Deixa eu chutar aqui, deve ter o tênis para jogar basquete que custe R$70, tô chutando, tá? E tem o de 700, vamos pensar assim. Só que quando eu digo assim, me dá o mais barato, qual é o incentivo que eu tô dando pro meu filho? Se eu não tenho dinheiro, se eu tô sem condições, eu posso no mínimo perguntar o seguinte: quais são as opções que você tem? Porque às vezes o meu mais barato é o médio, é o preço médio. De repente eu cheguei na loja e falei assim, não, até R$200 eu pago, mais do que isso não. E o mais barato é o que? É o de 70. E o de 200, qual que é a diferença? Lógico que vai ter diferença na qualidade. Mas de repente você pagaria um de 200 que pudesse dar uma estabilidade melhor. Onde ele tivesse uma oportunidade de escolher variações de cores. Onde de repente ele sinta assim, puxa, eu vou me esforçar porque minha mãe está investindo. Eu não falo nem do pai, porque o pai não falava nada. O pai não estava oferecendo, naquele momento ali, a posição de pai. Eu acho que ele foi de motorista, sinto muito. Né? Às vezes é duro falar isso, mas um pai que senta e não fala nada, ele estava de motorista. Por que eu sei? Porque na hora de pagar no caixa, falou assim, seu pai paga. É por isso que eu fiquei sabendo. Não era o motorista, era o pai. No mínimo, olha, vamos ver as opções? Me mostra as opções que você tem. Quanto custam as opções que você me mostrou? E aí de repente, olha, tem aqui esse de 300, tem esse de 400, tem esse que é de 500. Você teria algum mais em conta? Porque nesse momento tá difícil para mim, mas eu quero proporcionar para ele a possibilidade dele jogar tênis com um tênis mais adequado. Tá vendo como que mudou o discurso? Tá vendo como que o menino vai se sentir valorizado nas escolhas? É o incentivo. É como se fosse assim, que ele escolheu jogar tênis? Eu preferia que ele ficasse a tarde inteira assistindo Sessão da Tarde do que inventar de jogar tênis. Não é? Você pode ter um incentivo. Eu sempre conto essa história e acho muito legal essa história. Eu lembro muito do meu pai, eu e meu irmão, nós sempre gostamos de desenhar. E eu lembro que eu fazia vários desenhos, o Adalton também, bababá. E um dia eu fazendo vários desenhos, minha mãe sempre, deixava folha sulfite com a gente e lápis de cor. Isso não faltava. O lápis de cor acabava, mesmo a gente vindo de família humilde, lápis de cor acabava, ela comprava novas caixas de lápis de cor, porque a gente sempre gostou de desenhar. Agora olha só, eu lembro de ter feito um desenho, lembro até o desenho Garfield, aquele gato, o Garfield. E meu pai, ele pegou um desenho daquele, ficou olhando, ele falou assim, sabe que eu tenho vontade de pegar esses desenhos de vocês, mandar na vidraçaria e emoldurar para colocar no quarto de vocês, porque tá muito legal. Aí ele falou assim, só que eu não tenho dinheiro para fazer isso. Sabe o que nós fizemos? Nós pegamos palito de picolé e com as madeirinhas nós colamos com cola branca em volta e fomos fazendo molduras e colocamos na parede do quarto. Então ele não tinha dinheiro para fazer o que seria o top de linha, mas ele tinha a criatividade para fazer o incentivo. Entendem o que eu quero dizer? Não é necessário você levar na Disney. Que bom se der para levar na Disney. Não é necessário levar na Disney. É preciso o encantamento estar presente. É isso que é preciso. Mas olha só o incentivo de colocar na parede do quarto. Não vai colocar na parede do quarto, vai colocar um prego lá na parede do quarto com os quadrinhos. Que besteira. Nós desenvolvemos o encantamento em desenhar, enfim, exercer a criatividade naquele momento, naquela fase. Segundo Setênio, a principal mensagem é um incentivo, a valorização, o elogio. Às vezes,
Fala assim, eu quero entrar no piano, eu quero entrar no violino, eu quero entrar no futebol, eu quero entrar no karatê, eu quero fazer balé, eu quero... Ah, mas ó, você vai entrar e você vai ficar até o final, porque eu não vou ficar gastando dinheiro com você. Pronto, já ferrou com o sonho. Cadê o mundo belo? Você já está tendo uma cobrança ali. Acabou o encantamento, virou uma obrigação. De um desejo da criança virou uma obrigação. É como se falasse para você, adulto, você vai entrar em tal emprego, ó, só que se você sair, você tá ferrado comigo. Ó, você vai passar num concurso, mas se você não gostar do emprego, você tá ferrado comigo. Ó, você vai entrar no relacionamento, eu vou deixar você namorar, mas se você não namorar essa pessoa até o final, você tá ferrado comigo. Não é isso. Agora a gente tá fazendo isso com uma criança, então olha só, que seja eterno enquanto dure, gravem essa frase. Que seja intenso e eterno enquanto dure. Tá? Então é assim, é o mundo do encantamento. Tá? Se você passar de ano, eu te dou uma bicicleta. Não, não precisa fazer a promessa da bicicleta. Faça ela se encantar pelo estudo. É um mundo belo. Ao invés de fazer moeda de troca. O desenho do segundo setênio de 7 a 14. Qual que é a dinâmica? Olha só, recebo muitos estímulos externos, mas eu também tenho as minhas preferências. Eu recebo, mas eu também dou. Então é assim, filho, vamos torcer pro Palmeiras? E às vezes ele vai querer torcer pro Santos. Ok? Ele começa já a ter opiniões próprias. Filho, vamos aprender a jogar futebol? E às vezes ele quer aprender música. Né? E assim por diante. Por quê? É uma troca. É uma troca, ele começa a se interessar também pelo mundo, pelo encantamento do mundo. O mundo dele deixa de ser somente a caixinha que é pai e mãe e irmãos. O mundo dele se expande e essas novas experiências com o mundo externo provocam dinâmicas. Então ele recebe estímulos, mas ele também dá estímulos. Terceiro setênio, nós temos uma mensagem que é justamente o seguinte: o mundo é verdadeiro. Aqui, que é de 14 a 21 anos, aqui eu já tenho o seguinte: uma pessoa, um adolescente, que ele começa a ter muitas opiniões, ele até briga com os pais ou discorda dos pais, né? Não precisa ser um confronto, pode ser uma discórdia de opinião, que talvez nem é manifestada verbalmente. Mas, por quê? Porque ele já tem uma noção do mundo, ele já tem uma noção de quem ele é, ele tem uma noção dos desejos dele, então ele já tem uma noção do mundo geral. E o que é que acontece isso? Nesse terceiro setênio, ele quer mostrar quem ele é. Como é que ele mostra quem ele é? Ele precisa romper algumas relações. Por isso que ele vai começar a discordar dos pais. Por que que ele começa a discordar? E como eu disse, ele não precisa brigar com os pais, nem entrar em confrontos. Discordar, às vezes, é só ter uma opinião diferente, que muitas vezes nem é verbalizada, tá? Algumas vezes é escancarada, mas em outros casos nem é verbalizada. Então, no terceiro setênio, eu tenho uma dinâmica diferente dessas duas anteriores. Onde o mundo é verdadeiro, aqui ele está pronto para bater com a cara no muro, bater com a cara no chão, levantar, começar a ter as suas próprias experiências. A dinâmica de 14 a 21 anos é: eu ofereço. É desse jeito. Adolescente não é assim? Eu sei tudo. Se ele não fala, ele pelo menos pensa. Eu já sei. Eu sei como é, eu vou fazer assim, eu já penso assim, eu discordo. Por que que ele tem que fazer isso? Porque ele tem uma necessidade instintiva de não ser uma versão dos pais. Ele quer ser ele mesmo. E é uma necessidade para que ele cresça e amadureça, senão ele sempre vai estar dependente. Ele não quer ser uma versão dos pais. Ele honra os pais, mas agora ele precisa, é como se fosse uma mochila. Vamos supor que vamos fazer um esqueminha de mochila dos 3 primeiros setênios. Primeiro setênio, se você está com a mochila nas costas, então, por exemplo, com 5 anos de idade,
faz parte do primeiro setênio. Você está com a mochila nas costas, primeiro setênio você recebe tudo. Se você recebe tudo, sua mãe coloca uma maçã na mochila. Você vai comer a maçã, tá? Você tá lá por quê? Porque é o que foi oferecido para você. Coloca lá um caderno de tal jeito, é aquilo que está sendo oferecido, beleza. Segundo setênio, você recebe, mas você também dá. E você o que é dar? Você começa a ter as preferências. Sua mãe coloca uma mochila, você dá uma olhadinha e fala: mamãe, eu prefiro banana, eu prefiro um abacaxi. Então você começa a ter experiências. Então é assim, minha mãe coloca uma fruta, mas eu tenho as minhas preferências. E no terceiro setênio, como você discorda, como você precisa se desvincular para saber quem é você, descobrir quem é você no mundo verdadeiro, sua mãe coloca uma maçã na mochila, o que você faz? Você deixa as frutas. Não gosto de maçã, eu não gosto de frutar. E você então não tem preferência, você disse que não gosta daquilo, então não adianta nem colocar na mochila. Eu posso tirar da mochila e deixar, porque é pesado para mim levar na minha mochila aquilo que eu não sou, aquilo que eu não quero. Então, se uma criança perde os pais no primeiro setênio, provavelmente o mundo deixou de ser bom. Se perde no segundo setênio, o mundo deixou de ser belo. E se perde no terceiro setênio, é um mundo verdadeiro, mas é um mundo verdadeiro cruel. É um mundo muito pesado, né? E depois disso, sempre será difícil uma perda. Porém, nos 3 primeiros setênios, que representam a preparação para a vida, é muito mais delicado. Então, muito mais pesado viver esses 3 primeiros setênios e ter perdas nesses 3 primeiros. Por isso que o bioalinhamento vem para auxiliar muito. Nas sessões de bioalinhamento, a gente sempre fica atento qual setênio que pertence, qual setênio que essa criança se localiza. Por quê? Porque a gente precisa dar uma atenção. No curso a gente ensina isso. Qual é o enfoque? Opa, abriu. Qual é o enfoque que nós precisamos dar em referência a primeiro setênio, a segundo setênio, a terceiro setênio? Porque eles representam uma base de preparação para a vida. Isso é uma construção e pode deixar rastros muito importantes, tá? Não somente emocionais, principalmente também da percepção. E quando a percepção deixa um registro, isso pode traduzir-se em sintomas e patologias. Então, nós prezamos muito o estudo da antroposofia, as noções da antroposofia dentro do bioalinhamento. Nós respeitamos muito esse estudo, eles nos dão muita base. As perdas, elas podem gerar qualquer tipo de sintoma. Como eu disse, pode ser tanto físico quanto emocional, né? Porque isso vai depender muito da percepção da criança ou do adolescente naquele momento da perda. Vamos pensar assim, o quanto aquele pai tinha uma representação dentro da família, o quanto aquela mãe tinha uma representação dentro da família, o quanto os dois juntos tinham uma representação dentro da família. Então depende muito, né? Pode gerar ansiedade? Pode gerar uma gastrite? Pode levar uma alergia? Pode desenvolver um refluxo? Pode desenvolver qualquer sintoma. Vai depender de como a percepção captava a presença daquela pessoa que se foi, tá? E é isso que nós vamos avaliar numa sessão de bioalinhamento, quando a gente trabalha com crianças. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse estudo de antroposofia, quando a gente introduz dentro da nossa verbalização, dentro do esclarecimento, dentro da clareza para o subconsciente daquela criança, é um show. Como que consegue potencializar para virar a página e ter uma história muito mais leve e, consequentemente, vão podendo ser deixados para trás.